Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos e vim fazer mais um Evangelho no Lar, como prometido, como combinado, agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade bendita de poder vir e falar em nome deles, em nome da doutrina espírita, obviamente ressalvando-se as minhas limitações, a minha dificuldade pessoal, as minhas imperfeições, porque para falar em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do Espiritismo, precisa ser bom, viu, pessoal? Mas eu me esforço e estou aqui tentando contribuir um pouquinho para o crescimento das pessoas através da compreensão da doutrina espírita e para o meu próprio crescimento. Então eu peço a Deus desde já que nós possamos ser amparados, intuídos e inspirados nessa noite. Então sejam todos bem-vindos, muito obrigada pela presença e espero que todos sintam-se abraçados nesse momento com o maior carinho do mundo por mim e pelos seus mentores, pelos anjos de guarda, pelos espíritos familiares, aqueles que vêm participar com vocês, conosco do nosso Evangelho. Então agora o pessoal está chegando, vou fazer a nossa abertura. Hoje eu quero fazer um pouquinho diferente, vou fazer a prece, obviamente, e vou falar primeiro, como eu sempre falo, né? Qual é o tema que nós estudaremos? Nós falaremos hoje a respeito de pela árvore se reconhece, pelos frutos se reconhece a árvore, tá? Que fica no capítulo 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E no capítulo haverá falsos cristos e falsos profetas, tá bom? Mas eu quero começar com a prece, só que hoje eu vou fazer prece de outra forma. Hoje eu vou utilizar uma prece que está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28. Já tratei deste capítulo em alguns momentos, já mencionei este capítulo em alguns momentos. E lá no item 4, após o Pai Nosso, as explicações, os esclarecimentos a respeito do Pai Nosso, o Evangelho tem uma prece, um esclarecimento e um pequeno esclarecimento e uma prece a respeito de reuniões espíritas, tá? Então, como eu já disse para vocês, as preces elas precisam para ter o objetivo atingido, para que a gente consiga tocar do nosso coração aos bons espíritos, pedindo ajuda, pedindo proteção, amparo, etc. Todas essas coisas boas que a gente necessita tanto e vive gritando aos céus para nos ajudar, a prece tem que nascer do coração, tem que nascer da alma, tá? Agora, para vocês terem uma ideia, minha mãe sempre me cobra: Vânia, você não reza o Pai Nosso? Eu falo: mãe, eu rezo o Pai Nosso, mas eu rezo outras preces também, que elas são úteis e são nascidas no coração. É isso que a gente tem que saber. Se o Pai Nosso, ele é saído do coração, se a gente sente as palavras, ora o Pai Nosso, ora o que vocês quiserem orar, desde que as palavras não sejam apenas palavras, tudo bem? E eu vou aproveitar e fazer a nossa prece inicial a partir então desta sugestão que foi dada pelos espíritos a respeito de reuniões espíritas. Não vou ler o prefácio hoje, não vou ler a explicação, não vou ler nada, só vou ler a prece, tá bom? Vamos tentar pensar juntos na prece? Então vamos lá, pessoal, concentrando para que nós consigamos atrair os bons espíritos para estudarem conosco. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para assistir-nos, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir e nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúme. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes,
amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médiuns, esta prece ela é focada para uma reunião também mediúnica, mas dai a nós, vocês que estão estudando, a mim que estou estudando com vocês, que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhe está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se aqui entre nós, na Assembleia, encontrarem-se pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes como nós lhes perdoamos, se vierem com intenções malévolas. Rogamos, notadamente ao espírito do nosso amigo José de Arimateia, nosso guia espiritual aqui no grupo Contatos Espirituais, para nos assistir e velar por nós. E que Jesus, o nosso mestre querido, nosso irmão mais velho, possa levar os nossos pedidos a Deus, nosso Pai, fazendo com que a gente tenha o coração aberto, receptivo, amoroso, predisposto a compreender aquilo que o Evangelho nos dirá essa noite. Mas mais do que ouvir palavras e compreender os conceitos, que Deus nos fortaleça para praticar, para trazer ao nosso cotidiano, a todos os momentos que forem necessários e úteis esses conhecimentos, que nós possamos praticá-los e que saiamos dessa reunião, deste Evangelho no Lar virtual, melhores do que entramos. Que Deus abençoe cada um de nós nessa noite e que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E aí, tudo bem com vocês? Eu sei que tem gente feliz hoje, eu sei que tem gente triste hoje, mas a gente não pode esquecer que apesar desse planeta aqui ser um mundo material, que apesar desse planeta aqui ser um mundo em que nós temos que fazer coisas, realizar, construir, decidir, transformar, não estamos sozinhos. Deus continua sendo o criador deste planeta, Jesus continua sendo o governador deste planeta, nosso amigo que controla, organiza e nos ajuda o tempo todo. Este país tem governador, tem quem oriente, tem trabalhador espiritual, muito trabalhador espiritual, e está tudo certo, mesmo que nos pareça tudo errado. Mas o que vale hoje é a gente conversar sobre o nosso tema. Vamos lá, gente? Vou ler esse pequeno texto que eu escolhi para falar com vocês, que, como eu disse antes, capítulo 21, itens 1 a 3. Essa parte aqui é interessante porque ela está dentro do capítulo, como eu também já mencionei, haverá falsos cristos e falsos profetas. Os demais itens deste capítulo vão tratar da missão dos profetas, dos prodígios dos falsos profetas, dizer que não acrediteis em todos os espíritos. Sobre os falsos profetas também terá instruções dos espíritos, caracteres do verdadeiro profeta, sobre os falsos profetas na erraticidade, sobre Jeremias e os falsos profetas. Percebem o que eu quero dizer? Que essa parte do reconhecer a árvore pelo fruto tem tudo a ver com os falsos profetas, mas não é sobre falsos profetas que eu vou falar, tá? Deixa eu ler e aí vocês vão entender o que eu quero dizer para vocês hoje. Reconhece-se a árvore pelo fruto. Lá em Lucas está escrito o seguinte: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros e não se colhem cachos de uva das sarças. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração.
Percebem? Parece tão óbvio, não é? Parece, de certa forma, infantil chegar e dizer: macieira não dá banana, bananeira não dá pêssego, não nasce rosa no espinheiro. Parece até um pouco infantil para nós, não parece para vocês? Pois é, só que ele diz aqui que o homem tira boas coisas do seu coração se tem um bom tesouro no seu coração. E ele tira más coisas do seu coração se tem um mau tesouro dentro do seu coração. É muito nítido. E por mais óbvio que isso possa parecer, não é claro para nós no cotidiano, não é claro para nós na nossa prática de vida, na nossa realidade, nos nossos relacionamentos, que a gente dá, que a gente oferece aquilo que a gente sente. Então, todo o mal que existe aqui no planeta Terra, todos os relacionamentos falidos, todas as dificuldades de sentimento, toda a inimizade, ódio, rancor, inveja, todos os sentimentos que são torturantes da nossa própria alma, porque nenhum sentimento negativo nos traz paz, nos traz alegria, nenhum desses sentimentos foi imposto por ninguém. Não foi imposto por Deus, não foi imposto por Jesus, não foi imposto nem mesmo pelos nossos obsessores, que são companhias espirituais com as quais nós temos afinidade por alguma razão, seja por uma falha do nosso passado em outra vida, ou seja até mesmo pelas nossas formas de pensar e de agir nesta existência. Então não dá para eu culpar vocês quando eu estou nervosa. Não dá para eu culpar o meu marido, meu filho, minha mãe, meu pai, minhas irmãs, meus amigos, meus colegas de trabalho, as pessoas no trânsito, se eu estou impaciente, intolerante, irritadiça, se eu estou com raiva, se eu estou querendo ficar magoada. Percebem? E a mesma coisa é com vocês. Nós experimentamos sentimentos que os outros nos faz descobrir em nós. Ninguém implanta no nosso coração sentimentos que nós não temos. Então aqui Jesus é muito claro através das palavras de Lucas ao dizer que o homem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E se não tem boas coisas, não são boas coisas que serão dadas. Por isso, por mais óbvio que seja, como diz aqui a Luciane no comentário, que pé de laranja não dá limão, por mais óbvio, por mais infantil que isso nos pareça, a gente não enxerga. Porque vocês acham que a maioria das pessoas está predisposta a admitir que teve uma conduta equivocada, que errou, que foi injusto, porque ela tá errada, porque ela é imperfeita, porque ela é irresponsável, porque ela tem sentimentos negativos, não tem sentimentos bons? A maioria das pessoas, infelizmente, não está apta e não quer chegar nessa conclusão. Hoje mesmo eu tive a oportunidade de ver, durante o meu dia de trabalho nas eleições, a conduta de uma pessoa que foi negativa por uma presunção de uma situação e ela agiu como muitos agem, como muitos agiram no dia de hoje, de uma forma acusativa, de uma forma negativa, e quando descobriu que ela errou, ela fez o quê? Virou as costas e foi embora. Em momento algum houve eu sinto muito, eu me equivoquei, eu me enganei, eu estava nervosa, eu fiquei preocupado. A pessoa não fez. E muitos não fazem. Eu não estou julgando essa pessoa, estou contando um fato. Porque os fatos servem para a gente se espelhar naquilo e dizer: opa, isso não me serve mais, eu não quero viver isso, eu não quero agir assim, eu não quero ser desta forma. Então, muitas vezes nós nos perdemos porque não utilizamos a experiência alheia e o que acontece no mundo, aquilo que nos choca, que nos toca e diz:
Poxa, eu não quero fazer isso. Ou então, eu quero sim ser igual. Eu quero fazer desta forma, eu quero crescer desse jeito. Porque há exemplos bons também. Vamos lá, no item 2. Continuando. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós cobertos de peles de ovelhas e que por dentro são lobos rapaces. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Podem-se colher uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, toda árvore que é má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-las eis, pois, por seus frutos. Estas são as palavras de Jesus nas palavras, na ótica, no entendimento de Mateus. Vocês percebem que há muita semelhança, mas que há um complemento, uma frase a mais que Lucas não mencionou, que é que a árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo? Às vezes, posso estar equivocada ou não, me parece que o evangelho, os evangelhos, por serem textos antigos, que foram passados por traduções e mais traduções durante o tempo, pela nossa cultura ter mudado, a forma como nós nos comunicamos ter mudado, aumentamos a cultura, mas deixamos de lado algumas palavras, mudamos a ótica, a interpretação, mas nos parece assim que alguns textos são meio difíceis ou parecem duros exageradamente, como quando se diz em algum momento vai para queimar no fogo, aqui será cortado e lançado ao fogo. Talvez por isso as pessoas acreditem tanto no fogo do inferno, porque se ela vai estar perdida, será queimada, onde será? Que pós-morte será esse? Então a gente dá um nome de inferno e acredita que lá tem fogo e vai queimar as almas eternamente. Mas o que é que nós temos que saber de verdade aqui? Primeiro que nós espíritas sabemos que não existe esse fogo do inferno, porque não existe inferno, mas existem sim lugares ruins. Ruins no sentido de não fazerem o bem para nós, para os nossos, não é um carinho, não é uma alegria, não é um lugar bom, cheiroso, bonito, florido, onde a gente vai encontrar seres queridos e amorosos. São lugares que nós chamamos de umbral. Existem vários tipos e graus de umbral que nós vamos por nos afinarmos, por sintonizarmos com aquele ambiente, certo? Se uma pessoa não é boa, não dá bons frutos, o que a gente pode presumir? Deus vai premiar, sim, o aluninho mau, ele vai ganhar a mesma nota e ser aprovado como o aluninho bom da escola? Não. O aluninho bom ganha nota melhor, de acordo com aquilo que se esforçou, que aprendeu, que provou, que já sabe. O aluninho mau vai fazer a mesma coisa e, obviamente, um vai ter um rendimento e o outro vai ter outro. Aquele que passa de ano, que mereceu, que aprendeu, que tem condições de seguir adiante, ele vai fazer isso. E aquele que não tem condições será segregado temporariamente noutra escola, noutra turma. Com relação a essa árvore que não dá bons frutos, gente, Jesus teve várias parábolas que ele falava sempre a respeito de quanto a gente produz, de quanto a gente oferece. Não é porque Deus precisa de nós, mas Deus conta conosco, obviamente, naquilo que a gente pode fazer. E no que vocês podem fazer, naquilo que eu posso fazer. E aí, com tudo isso, a gente tem que entender o seguinte: nós estamos o tempo todo aqui na vida sendo avaliados por quem? Obviamente, tendo leis, que são leis naturais, que são leis criadas pelo Divino Pai, que é a providência divina, como nós chamamos. Essas leis são naturais, são permanentes, porque elas são perfeitas. Ele não criou leis como aqui no Brasil e nos todos os países do mundo. Opa, essa lei aqui já não serve mais. Vamos alterar um pouquinho aqui, vamos mudar lá, vamos
fazer uma lei que substitua? Desculpem, acho que deu uma pausa aí, né? Porque o meu filho está ligando, mas ele liga pro meu marido daqui a pouco. Então, essa questão de nós produzirmos. Desculpem, gente, eu não sei como vocês estão recebendo aí essa interrupção da ligação do meu filho. Não toca, mas ela interrompe por causa do aplicativo que atende, tá bom? E então, o que nos importa saber? Que tipo de resultado nós queremos para nossa vida? Que tipo de herança nós estamos deixando? Melhor falando, que tipo de herança, que tipo de fruto nós produzimos, que tipo de herança nós deixamos? Porque os frutos, percebam bem, quando uma árvore dá frutos, esses frutos, se eles caírem na terra, eles não vão produzir outras árvores? Novos frutos? Então nós precisamos entender de verdade que este texto não só serve para avaliar, por exemplo, o falso profeta, como ele diz aqui, aquele que vem como é que ele diz? Cobertos de peles de ovelhas que dentro são lobos. Eu não poderia ser um lobo coberto de peles de ovelha para vir aqui com cara de boazinha, falar para vocês serem tão bonzinhos, queridinhos, mas por trás das minhas palavras eu incitando vocês a terem impaciência, intolerância, julgar o próximo, fazer o mal? Óbvio que eu posso falhar porque sou imperfeita, mas eu me esforço muito para ser honestíssima nos meus sentimentos e em relação àquilo que eu compreendo da doutrina. Mas vocês, como a gente sempre fala, eu falo inclusive dentro das palestras, não tem que escutar o que eu digo, o que um palestrante diz, ou que qualquer pessoa fala e dizer, ela falou isso, ele falou aquilo, vou escutar cegamente. Gente, isso aqui é para ser lido por vocês, estudado por vocês, analisado por vocês. Eu sou um instrumento de auxílio, vamos dizer assim. Não tinha pensado nisso. Vocês pensam que não acontece comigo? Eu escuto outros palestrantes, outras análises, troco ideias com as pessoas, digo, puxa, eu não tinha visto por esta ótica, por este ponto de vista. A gente vai crescendo assim, mas vocês têm obrigação moral com vocês mesmos de fazer o próprio estudo e chegar às próprias conclusões para que vocês não sejam enganados por ninguém de uma forma maldosa, mal intencionada ou até por ignorância de quem fala com vocês, percebem? O terceiro ponto, terceiro item, diz assim: guardai-vos de que alguém vos seduza, porque vários virão sob meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e eles seduzirão a muitos. Levantar-se-ão vários falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas, e porque a iniquidade será abundante, a caridade de muitos se resfriará. Mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não o creiais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, até seduzir, se for possível, os próprios escolhidos. Isso já está em Mateus e Marcos. Então percebam mais uma coisa. Eu disse, repeti, que estes textos que eu estou lendo, palavras de Jesus nas mãos, né, pelas mãos de Lucas, de Mateus e de Marcos, que tratam dos falsos cristos e falsos profetas. Claro, muitas pessoas virão em nome de Deus, em nome de Jesus e em nome de outros profetas que são os missionários, os apóstolos de Jesus na terra, em outras religiões, inclusive, e farão as coisas dizendo, eu vim em nome de Deus, eu represento Deus, eu sou o próprio Jesus, sei lá, existem pessoas que fazem isso. E essas pessoas têm que ser avaliadas, analisadas, observadas. Que tipo de informação, que tipo de conteúdo, que tipo de exemplo. Nós estamos num momento
planetário em que as pessoas estão extremamente confusas, amarguradas, deprimidas muitas vezes, adoentadas da alma num estado de... como é que eu vou dizer? Não é só inconformação, mas é de descrença de Deus e de que as coisas funcionam do jeito que tem que funcionar. Esse capítulo aqui, 21, ele tem que ser lido para que a gente entenda que não somos massa de manobra de ninguém e nós temos o direito e o dever de analisar aqueles que vêm trazer palavras como eu trago para vocês. Porque a aceitação cega, ela emburrece o homem, ela emburrece o ser humano e ela torna cada indivíduo manipulável. Isso serve para a religião, isso serve para a política. Hoje nós tivemos eleição, nós sabemos o que estamos falando em relação à manipulação no meio político, que não é exclusividade no Brasil, do Brasil. Isso serve para as relações pessoais, familiares, isso serve para tudo. Existe sempre alguém querendo manipular o outro para que a sua vontade se prevaleça. É claro que nós vamos nos prender nas questões de caráter moral e até religioso que são características do espiritismo, mas o que eu desejo muito, muito, que vocês sejam capazes de olhar as informações e tirarem as próprias conclusões. Mas Vânia, como é que eu vou saber que a minha conclusão está certa? Eu não sei. Eu não sei se a minha conclusão está certa. O que eu sei é o seguinte: eu estudo a obra, eu penso na obra, eu pratico a obra e vejo a consequência da obra na minha vida. Então, se é uma consequência positiva, não pode ser coisa ruim. A gente tem que fazer das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e das nossas palavras atos permanentes de amor e de caridade e de confiança. Gente, eu sei, eu já falei isso agora há pouco, eu sei que tem gente muito deprimida e triste e amedrontada hoje. E cadê a fé em Deus? Ah, Vânia, mas nós estamos falando de política, de eleição, de Brasil, e daí? Então Deus diz, eu não vou participar do Brasil neste momento político e eu não quero nem saber quem foi que o povo lá do Brasil votou, eu não quero nem saber o que o presidente vai fazer, o que o outro fez, eu não quero saber, e não foram eles que escolheram? Vocês acham que nós estamos tão soltos assim? Ah, Vânia, mas você sempre fala, o Espiritismo está dizendo que tem livre-arbítrio. Verdade. Você também sempre fala, e o Espiritismo fala que tem consequências. Sim, sim. Tem, lei de causa e efeito. Mas isso significa que nós estamos desamparados, abandonados, solitários, perdidos? A gente faz prece de abertura aqui pedindo presença de Deus, de Jesus, dos bons espíritos, do José de Arimateia, esse irmão que sempre tem auxiliado tanto a todos nós, e a gente desacredita de momentos fundamentais e importantíssimos em todos os aspectos da nossa existência. Ah, fiquei desempregado, Deus não tá aqui. Ah, elegeram o cara que eu não gosto, Deus não tá aqui. Ah, não sei quem ficou doente, Deus não tá aqui. É assim que é a vida, gente. Então, apesar de eu estar fazendo uma mistura, eu estou fazendo realmente uma grande mistura aqui. O que eu quero falar para vocês não é só dos falsos cristos e dos falsos profetas, porque para falar isso com maior profundidade eu teria que ler um pouco mais o texto e me aprofundar um pouco mais para frente aqui desse capítulo. Mas eu quero que vocês analisem os frutos de cada árvore, mas não só da árvore do vizinho, não só da árvore alheia, as próprias árvores. A árvore, ela frutifica porque ela tem raízes que se aprofundam e ela vai buscar nessa profundeza da terra, ela vai buscar toda a vitalidade e ela encontra. Onde nós, árvores, encontramos a nossa vitalidade. Onde nós, que temos raízes que se aprofundam, estamos buscando a nossa energia. Eu busco em Deus, eu busco na fé, eu busco na convicção espírita. E vocês, onde buscam? É isso que a gente tem que pensar.
E por mais que falsos cristos, falsos profetas, péssimas pessoas possam estar na nossa vida, e estão, porque esse é um planeta de expiações, com gente imperfeitas, algumas melhores que nós, algumas piores que nós. Mesmo assim, essas pessoas estão aqui. Tudo o que fizerem e tudo o que fizermos, de alguma forma vai repercutir para o bem. E a gente não pode esquecer que Deus aproveita o mal para criar, gerar e fazer germinar o bem. Então vamos confiar mais, vamos amar mais, vamos acreditar mais, vamos fazer a nossa parte, porque eu não posso mudar vocês. Vocês não podem me mudar, mas eu posso mudar a mim mesma. E vocês podem mudar a vocês mesmos. E a gente vai frutificar o melhor que nós podemos oferecer. Vamos dar o melhor que podemos oferecer para que este planeta acelere no seu processo regenerador. E eu confio de verdade, de todo o meu coração, que isso está acontecendo de forma altamente veloz. E cada vez que um mal grita, que uma notícia ruim aparece, eu respiro e digo, ok, mais um se mostrou, mais um joio que será cortado, mais um que será transferido, convidado a se retirar deste planeta para que os bons permaneçam, para que a maioria de bem-intencionados fique aqui e possa trazer aquilo que a gente anseia tanto, que é um pouco de paz, um pouco mais de confiança, um pouco mais de alegria, um pouco mais de amor, para produzirmos ainda mais. É o meu convite nessa noite. Eu espero ter me feito compreender. Desculpo-me se alguém olhou o texto antes e esperava uma abordagem diferente, mas efetivamente o que eu queria trazer para vocês, e desejo muito que Deus me auxilie a ter atingido esse objetivo, era consolar o coração de vocês, porque está tudo certo. Que Deus abençoe, que Jesus ampare. Vou fazer uma vibração que eu prometi no último evangelho que eu não fiz. Falando aqui, cadê o meu papelzinho, gente? Ai, fugi da tela, né? Fazer as nossas vibrações, como eu prometi na última vez, que eu fiz uma prece somente sem as vibrações, e vamos fazer a vibração hoje, mesmo tendo passado uns minutinhos, tá bom? Então, serenamente, vamos respirar, acalmar o coração. Já estamos calmos? Já estávamos, não estávamos? Vamos confiando um pouco mais, recebendo esse envolvimento gostoso que os nossos mentores estão trazendo para nós. Vamos dizendo, nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. E assim, sintonizados com todos os bons espíritos que nos acompanham nesse momento, nós vamos vibrar. Nós vamos vibrar pela paz entre todos os homens, pela recuperação da paz entre os homens, entre os seres, entre os amigos, entre os parentes, dos quais eventualmente tenhamos nos afastados nos últimos dias. Pelos espíritos sofredores, que não compreendem o amor, nem a alegria, nem a paz, nem o destino da imortalidade e perfeição que nós temos. Pelos doentes do corpo e mente, que também faz parte, e da alma, em especial aqueles que são suicidas, potencialmente suicidas, viciados, depressivos. Pelos espíritos com missões definidas, especialmente no momento atual, pelos nossos políticos, que têm missões definidas e que tantas vezes se perdem nelas. Pelos médiuns, que vêm para ser instrumento da nossa esperança, trazendo o consolo ao dizerem: a vida continua e eu posso provar. Porque os próprios amores de nossas vidas se comunicam através deles de tantas formas. Pelos moribundos, aqueles que estão partindo, dando adeus à vida carnal, e pelos seus familiares, para que todos sejam capazes de dizer: ei,
Até breve. Sentirei saudade, mas eu estarei vivo e virei te ver. Pelas delegacias, penitenciárias, orfanatos, asilos e hospitais, por cada assistido desses locais, por cada trabalhador desses locais, por todas as casas que propagam as palavras de Jesus e de outros trabalhadores da luz que vieram à Terra trazer, através da religião e da filosofia e de tantas fontes de conhecimento, amor, confiança, esperança. As palavras do Cristo se manifestam de muitos modos. Pelos nossos governantes, pelos governantes de todo o mundo, de todos os países do mundo, em especial os do nosso Brasil, pela natureza, pelos animais, pela nossa flora, pelos lares da terra, pelos lares dos nossos amigos, parentes, pelos nossos desafetos, por aqueles que corroeram o nosso coração com mágoa, com rancor, com ódio, lembrando que eles são eles e os sentimentos são nossos, nós que geramos. Mas eles, se equivocados estão, precisam do nosso carinho, do nosso amor e do nosso perdão. Por aquele caso difícil que nós conhecemos, por aquela pessoa que está com uma dificuldade que nós queremos ajudar, por aqueles que nos pediram preces, pela lista de vibrações que às vezes vocês deixam e eu deixo aqui ao lado. E por fim, nós pedimos permissão a Deus e a Jesus, pedindo ao nosso anjo de guarda que escute o nosso pedido. Nós vibramos por nós mesmos, para que tenhamos força, coragem e fé, para que tenhamos amor, alegria e confiança, porque cada dia é uma bênção que nós recebemos e que nós, como árvores que dão frutos, queremos frutificar de forma positiva e feliz. Que Deus possa também colocar através dos bons espíritos a medicação necessária nas águas que vocês eventualmente tenham deixado aí, que ela se torne medicamento do corpo e do espírito e que todos vocês durmam em paz, tenham uma semana de paz, que vocês tenham muita, muita confiança no dia de amanhã. Mas não esqueçam, o dia de amanhã começou hoje. Que Deus abençoe. Muito boa noite para vocês, que Jesus ampare, que assim seja, graças a Deus.